Vim num ônibus lotado, porque 5 horas da manhã, o ônibus não tem lugar pra sentar, não. É lotado, tu vem igual uma lata de sardinha, pô. E o transporte de São Paulo, você pega e você vai que nem uma sardinha. Você vai igual uma sardinha, tá mano. entendendo? O cara tem que ter muita disposição. ar-condicionado. O cara tem que ter muita disposição. Vem todo mundo no ar-condicionado ali bonitinho. Imagina ali aquele ônibus que é pra 100 pessoas, tem 200 pessoas e alguém solta um peido. Porra, Não, o que mais tem, pô. Horrível, imagina. Porra, eu tô te falando que eu passei, pô. Situação muito complicada. E essa molecada de hoje do celular, do videogame, não sei o que, eles não estão dispostos a passar por Mas, isso. Mas, Marcelo, vamos ser muito sinceros também. Eu gosto de também falar essa... São realidades diferentes. É a realidade. Nós não tínhamos isso. Talvez se nós também tivéssemos isso na época, a gente ia fazer a mesma coisa que eles fazem, que a gente não tinha. Qual que era a opção de diversão nossa em casa? Ou ficava lá tomando duro da minha mãe. Ir pra rua. A diversão que você tinha em casa era ir pra rua. Jogar bola, soltar um pipa. Fazer merda. Quando chovia, ninguém segurava a gente em casa. Porque hoje, o negócio era ir pro campo que tava enlameado, tu dá carrinho de... Tu chegava em casa... Porque não tínhamos outra opção, eu acho. Se eu tenho a opção lá em casa de ficar lá bonitinho, no meu videogame, computador, celular, tal, eu não ia sair. Pronto, suquinho de garrafa. Sair, eu fui tomar Coca-Cola quando eu tinha 20 anos. Eu acho que assim, a gente também não era bobo, né? Sim. Só que a opção que a gente tinha era essa, então a gente ia fazer. Mas eu vejo que essa facilidade de hoje que as crianças têm hoje, tá matando mais os talentos mesmo. Porque eu vejo muito atleta que tem potencial, mas ele é muito confortável, porque ele já tem um celular com internet, ele já tem um computador, ele já tem um videogame bom, então ele fala, pra que eu vou buscar algo mais? Não preciso, pô. Coisa que nós não tínhamos lá atrás. Então aquilo fez com que a gente alcançasse mais. Exato. Entendeu? Exato. Essas 2 horas, o Marcelo, 2 mais 2 mais 2 é 6. Você precisou do papel aí, precisa fazer essa conta? Não, eu só tava falando quanto tempo... quanto tempo que era pra você ir? Quanto tempo que tinha de treinamento? E quanto tempo você tinha pra voltar, entendeu? Não, é uma coisa pesada. 6 horas, mano. E escola? Não, ainda tinha escola nesse meio termo. Pra um moleque de 17 anos, que o moleque come até pedra, Imagina um negãozaço desse aí, Você ainda não tá colocando o horário de escola ainda, porque normalmente... Ou estuda, ou para de estudar. Não, mas nesses décadas, 17, 18, se tu tá indo bem no time, tu já dá um... Mas é isso que eu tô te dizendo. Eu quase que eu deixei de estudar por causa disso. Aí eu ia, na época que eu passei, eles falaram, vai pro alojamento. Só no alojamento eles não iam conseguir escola pra mim. Eu falei, faltava mais 1 ano só pra terminar. Eu falei, quer saber? Vou fazer esse sacrifício de ficar indo e voltando pra terminar a escola. Aí estudava na parte da noite. Às vezes ia dormir 00:30 e no outro dia tinha que ter 5:30 da manhã acordado pra poder treinar, entendeu? Não, era cruel, difícil. E na concentração, é uma briga do caramba também, É uma briga pelo um bife, Se tem um bife ali... Se tinha bife, né? Isso eu não pude reclamar, isso não pude. Eu morei 2 meses no alojamento da Portuguesa. Cara, era 2 alimentações às vezes. Um café e no almoço não tinha e a janta... eu me lembro... Era... Salsicha, filho, nessa época que eu peguei da Portuguesa. Eu me lembro que tinha tinha um... É difícil, hein? Tinha um centroavante que jogava na gente, eu era juvenil, ele jogava no júnior. O cara era um animal, pensa num cara forte, não sei o quê. Olha o apelido do cara, Jacaré. Eu era o único que era juvenil ali. Aí, tinha 5 pessoas aqui, a tia botava 5 bife. Aí ele pegava um bife, botava feijão e arroz por cima, escondia o bife, e depois pegava o outro bife. E eu ficava sem bife, porque eu era o menor. Mas por que você não brigou com o jacaré? Eu vou brigar com o jacaré? Já viu alguém que brigou com o jacaré e se deu bem? Não dá, mané. Eu ainda fingia, ficar com cara de choro pra nego me dar um pedaço de bife, aí os outros me davam um pedacinho do bife, e o jacaré, não tem bife aqui, eu não tenho bife, esse é o meu bife. E às vai falar o quê? Sei lá, cara, até para treinar, o seu ritmo, o seu rendimento não é o mesmo. Né? Não é o mesmo. Entendeu? Exatamente. Você não tem a mesma força, a mesma disposição para treinar. Depois de 2 horas dentro de um busão, às vezes dava só de sentadinho.
Às vezes nem tanto. Não dava sorte. Não É, dava. Muito difícil dar sorte. Eu vou te falar que eu consegui ir sentado no primeiro ônibus só, que era da onde eu ia até a estação de Porque trem. você pegava do final, você pegava do ponto final. Perto da onde eu Pegava morava. perto, que Só. tava vazio Mas na hora ainda. de voltar, ele já não era. tinha como. Tinha como. Sempre Mas você lotado. pegava o metrô ou o trem depois? Pegava o trem, descia na Barra Funda, pegava um metrô, trocava, pegava mais um metrô, e aí ainda caminhando lá Trocava do a linha. Tietê Caralho. até o Canindé. Até o Canindé. Não, e depois Uau. essa molecada pensa que é mole, mano. Aí tá uma Aperta um pergunta. botãozinho ali, sai um corpo desse aí. Aí tá, Ó. aí tá aquela pergunta que todo mundo. Que eu já me fiz várias vezes, vou te fazer. Caralho, valeu a pena todo esse sacrifício? Valeu, cara. Valeu. Claro que valeu. Eu falo que se eu tivesse que passar por tudo de novo pra chegar onde eu cheguei, eu passaria. A nossa geração é Passaria, sim, mais você tá assim, doido. pô. A nossa geração não. A minha de vocês é outra, né? Vocês têm. Não. Tá quantos aninhos? 40. Pô, 40. Eu já passo 18 anos, já é um É, cara eu que vai acho pro que quartel. os mais antigos ainda, eu acho que talvez. Eu acho que vai de cada um também, né, cara? Cada situação são situações um pouco diferentes, entendeu? Eu me sinto uma geração muito privilegiada, que eu vivi a era de antes de internet Sim. e vivi a internet chegando numa idade jovem, uma idade que a gente pôde viver e aprender essa parada assim, de uma certa tu maneira tem toda a bem. razão. Tu É, pegou de certa o maneira, começo, bem. e o começo foi uma coisa soft, veio para agregar. Agregar muita Veio coisa. para agregar, entendeu? por exemplo, o celular, por exemplo, você tinha como descobrir coisas com o celular, você tinha como descobrir jogadores que jogavam no exterior, que na minha época não. Mas só que agora, mané, agora o meu filho, se deixar, ele fica 14 horas Não, em frente ao agora- computador, pô. É outra coisa. Até a gente mesmo, fica, É. eu Não, eu não passo fico horas, não, eu não consigo não, eu pô. passo horas hoje em dia né, no telefone, na internet, tudo que eu procuro fazer é por aí. Ou eu tô aqui, ou eu tô numa Netflix, ou você tá num Prime Video. vendo Hoje em dia é algum muito difícil ter uma seriado. vida Não, fora eu da não. rede, né? É Exato. muito difícil. Eu não, para entendeu? vocês terem uma ideia, a minha geração é um pouco antes da tua. A tua é a que Pouco pegou o não, soft. bastante. É. Tô mais vivido, né? Experiência, né, moleque? Experiência. Porra, eu sou da época que, na época que eu tinha fazer negócio, não sei o quê, os caras me mandavam um e-mail, eu respondia com o telefone. Não consigo ficar na frente do computador. Não É consigo. isso aí, eu sou um Eu só consigo ficar uns 20 minutos, fazer aquilo que eu tenho que fazer ali urgente e tchau. Não consigo ficar. O meu filho, se deixar, a gente tem que tirar ele do computador. Sábado e domingo ele consegue ficar 14 horas. E o que acontece? Como a gente tem 3 filhos, às vezes você tem que deixar um quietinho ali com o computador para ter um pouco de silêncio na Paz, casa, né? porra. É É, uma paz, né? merda, pô. Não tem como. Mas no final a gente tá fazendo mal para as crianças, Exato, mas a geração de hoje, a criança nasce, a gente já tá dando o celular pra ele aqui, pra ele... para acalmar, para não acalmar, encher o quem nosso sabe, saco, exatamente. entendeu? Eu costumo dizer que a babá hoje das crianças é a galinha pintadinha. Galinha pintadinha, É uma boa, excelente babá. Coloca ali que ela vai. Mas, né, eu brigo pra caramba com a minha mulher com esse negócio. Não dá. Mas quando eu tô lá, mano, pô, dá o celular pra ele. Dá o celular pro outro. Vou comprar um celular pro outro lá, porque, porra, mano, é o dia inteiro brigando, É porra. muita disposição. Porra. A disposição que nós tínhamos quando criança, que a gente fazia, ia pra rua. Pra rua, que pô. hoje essas crianças não. E vamos, o mundo mudou. mudou. Né? Você Não, tu sobe não 10 árvores na rua, tu sobe 10 Você árvores, não deixa. tu dá Se o 10 seu- piques. Acabou a A- energia, porra. Agora vamos falar de outro lado da moeda agora. Se uma hora o seu filho chega pra você e fala, pai, ó, tô indo ali na rua brincar ali, beleza? Pode ir por mim. Tem essa, entendeu? Por mim, eu Porque até levo muitos pais ele. chegam e falam que não vai. Não, pô, perigoso. Prefere que o filho seja dentro de Perigoso. casa. Não, eu e não. tal, não, vai não. acontecer o quê, entendeu? Então, Eu, por mim, vai lá pra rua, lá, se ralar, porra. O moleque não ralou um dedo ainda, Não, porra. eu mesmo fui falando pra minha filha, vai pra rua, vai arrumar encrenca, vai arrumar um problema, vai, sabe, mas... Pra resolver. Pra resolver, Porque tu tem que entendeu? arrumar Pra- um problema é que pra se virar, É pô. que o mundo tá mudado hoje também. Não é como na nossa época. A gente entrava, caía na porrada na saída da escola e tava tudo Tá certo. tudo Depois certo. era meu amigo. Chegava- Isso. Hoje já não é mais isso, cara. Hoje tem a tal da faca. Os Entendeu? molequinhos com 10 anos tem faca pô. O mundo tá um pouco diferente, entendeu? Então, Vamos lá, Leozinho. E aí, que a gente já... Papo Mudamos o bom, rumo da o papo conversa. bom quando a gente começa... E na portuguesa, como é que foi
Até você chegar no time principal. Então, nesse primeiro ano de juniores, eu tive essas dificuldades que eu falei, né? Eu botei na minha cabeça, cara, não posso ficar mais tanto esse tempo sem... Eu preciso subir pro profissional, porque eu sabia que no profissional as coisas eram um pouco melhor. Iam mudando. Né? Ia mudar. Eu falei, cara, Taça São Paulo. Aí nessa Taça São Paulo, se eu não me engano, a primeira Taça São Paulo que eu joguei foi em 2004. Eu falei, cara, eu tenho que fazer de tudo possível pra ir bem nessa Taça São Paulo pra poder ser profissional. Fomos na Taça, fomos bem, me destaquei. No ano seguinte eu subi. Mas de ponta esquerda ou de lateral De esquerda? lateral, De de lateral. Quando eu entrei na Portuguesa, eu já entrei como lateral mesmo. E aí joguei o ano todo de lateral, era reserva desse garoto que eu falei e tal. Ele foi embora, ainda bem que ele foi embora, obrigado, viu? Andrezinho, valeu, viu, por você ter ido embora. Aí... Foi pro time melhor ou... Foi pro São Paulo. Foi pro São Paulo. Ele foi pro São Paulo, eu era reserva dele. Aí ele foi embora, eu joguei a taça e me destaquei. Me destaquei nessa Taça São Paulo. Teve o Campeonato Paulista, não subi no Campeonato Paulista. E aí subi logo depois no Brasileiro. Em 2004, subi no meu primeiro ano em 2004. Quem era o treinador no Era time o principal? Paulo Comelli. Paulo Comelli. Paulo Comelli. Foi ele que te... Foi ele que me puxou pra cima, tal. Aí, por não ter muita experiência, tal, acho que eu joguei 11 jogos nesse ano. E depois, desci de novo pra jogar a taça. Nesse ano tinha eu e mais, acho que 8 atletas dos juniores que estavam no profissional. Nós descemos pra jogar a taça de 2005. E desses 8, acho que eu fui um dos únicos que subiu depois dessa taça de 2005 de novo. Aí ali, quem me puxou pra cima, se eu não me engano, foi... Esqueci o nome do treinador, ele era um lateral direito. Aí ele me puxou de novo pra pré-temporada, tal, no Paulista. Aí foi onde eu ganhei confiança e comecei a me destacar. Quando o Galo assumiu a Portuguesa, eu comecei a jogar com ele. Ele me passou a maioria das coisas que eu também não sabia muito, assim, ainda estava me aprimorando como lateral. Ele me passou... O Galo que era o volante. O Galo que era o volante, exatamente. Não, jogou na Lusa também. Jogou na Lusa. Aí eu comecei a me destacar em 2005. A partir daquele ano eu assumi a titularidade da Portuguesa e fui até o ano de 2008 pela Portuguesa. Eu estou tentando achar aqui um pouco a Taça São Paulo, porque a Taça São Paulo todo mundo sabe que talvez... para quem é sub-20, quem é juniores, né? É a principal competição, acho, do Brasil e talvez, sei lá, Eu joguei do uma mundo, taça cidade de São entendeu? Paulo. É uma vitrine para muita gente. Eu acho que a maioria são poucos os casos que os caras não saíram dali da Taça São Paulo, né? Por exemplo, Neymar, por exemplo, com 16 ou 15 anos, ele jogou, já destacou ali, opa, vamos subir o garoto. Então, assim, é uma competição muito... Teoricamente, é a competição mais importante do Brasil de divisão de base, né? E eu vi essa Taça São Paulo como a minha oportunidade. Falei, cara, se eu me bem aqui, eu sei que uma hora os caras vão me puxar pra cima, pro principal. Então, aquele negócio, 100% todo dia, me destaquei e puxei. E tem os craques, cada time tem uns 2, 3 craques. Você lembra de algum desses que jogaram contigo aí que se destacou, que teve longa vida no futebol? Cara, teve eu, Diogo. O Diogo jogou contigo também? Diogão, gente boa. Joãozinho, também, Bruno Rodrigo. Bruno Rodrigo jogou também no Grêmio, no Cruzeiro. No Grêmio, no Cruzeiro, no Santos, campeão da Libertadores e tal. Esse Joãozinho, ele jogou aqui também? Ele jogou na Bulgária? Na Bulgária. Joãozinho, baixinho. Jogou na Rússia também? Exato, na Rússia, exatamente. Ele jogou no Litex Lover. Eu acho que Litex, não, no... Qual que é o outro time que tem na Bulgária lá? É o Litex, é um, é o outro. Bastante, o que tem mais torcida na Bulgária. É um dos... Eu esqueci, eu sei quem que você tá falando. E aí, esses atletas também conseguiram dar seguimento, jogaram até São Paulo e subiram, entendeu? E teve outros atletas também que não conseguiram tanta expressão, mas conseguiram alcançar, mas não tiveram tanta expressão, entendeu? E essa vinda pro Olympiacos com o Niniades, foi o Niniades que foi lá e foi... Eles foram te ver ou o que houve? Na verdade, em si, eles não foram para me ver, né? Na verdade, é sempre assim, não é? É sempre assim, vão ver um cara e no final vê e acabou. Porque o Diogo jogou aqui. Não, mas o Diogo foi você depois veio dele. Antes. Eu vim antes. Ele veio antes. Exatamente. O Diogo veio por causa dele. Porque no negócio do Diogo eu sei porque foi eu que fiz, entendeu? Ele veio
e através deles, eles para verem mais ele, eles acabaram descobrindo o Diogo também. Na verdade, foi o quê? Em 2007, nós estávamos fazendo uma campanha muito boa. Isso foi o ano que nós subimos para a Série A. E o Niniades estava no Brasil acompanhando os jogos do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B. Ele tinha ido lá também para ver, se eu não me engano, ele foi assistir Coritiba e Portuguesa. Ele foi ver o Keirson. Ok. Ele foi ver o Keirson, isso aí. Keirson. Ó. O Curitiba, o adversário. Exatamente. E aí, nisso daí, ele me viu lá, gostou do meu potencial, acabou, subimos e tal. Antes disso, eu tive proposta do CSKA, não demos continuidade na proposta do CSKA. Do Bulgária? Não, Rússia, da Rússia. Da Rússia. CSKA da Rússia. Eu, antes de fechar com o Olympiacos, eu estava tudo certo para assinar com o Palmeiras. Já tinha sentado com o Luxemburgo. O Luxemburgo me queria de qualquer jeito no Palmeiras no ano seguinte. Só que a Portuguesa não queria me liberar.